Bendito a paz de Jesus. Glória a Deus. Quantos vieram esta noite adorar o Senhor? Aleluia. Louvado seja Deus. Elisa já está ali, né? Dando glória. Louvado seja Deus. Aleluia. Como foi falado nesta noite, né? Aleluia. Nós viemos para adorar, né? Glorificar o Senhor. Pode o inferno, né? Levantar. Nós vamos olhar, né? Somos nós que somos provocadores do inferno, né? Aleluia. Eu não ligo, né? Se o inferno levanta, nós estamos nessa terra, né? Enquanto estiver aqui, o diabo vai lutar, né? Quando ele levanta, não levanta contra ele também, né? Em nome de Jesus, louvado seja Deus. Vai chegar um dia que o diabo não poderá nem olhar para nós mais. Estaremos com o Senhor, né? Louvado seja Deus. Vou estar adorando o Senhor com o hino aqui. Gostaria que a igreja adorasse comigo, né? Santo Deus. Tira, ele fala de Jesus. Jesus, ele estendeu a mão para mim e estendeu a mão para você. Aleluia. E ele estende a todo momento. Santo Senhor. Adora ele, ele é digno. Ele estendeu a mão para mim para você, porque minha alma estava perdida, tua alma estava perdida. Mas ele comprou. Pertencemos a ele. Ele nos comprou. Queira Satanás ou não, nós temos o dono de Jesus Cristo. A minha alma estava longe dos caminhos do Senhor. Eu era pobre, desprezível, pecador. Mas Jesus me transformou e as trevas ele nos mandou. Me estendeu as mãos dele para mim. Quando Jesus me estendeu a sua mão, quando ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a mão para mim, para você, não há que entender. O diabo não pode tocar em você. O diabo não pode tocar em você, porque você está debaixo da mão do Todo-Poderoso. Porque se ele tocar em você, está tocando em Cristo. Ele não pode aproximar, porque a luz de Cristo que brilha em você, ele não pode chegar perto. Aleluia. Santo Deus. Agora me regozijo, pois de quem eu aceitei. Na vida tempestade eu posso suportar, pois com ele estou liberto do perigo do mar. Onde estendeu a sua mão para mim, onde estendeu a sua mão para mim, quando ele estendeu as suas mãos para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim, quando ele estendeu a sua mão para a tua família. Aleluia. Ele estendeu as suas mãos, dizendo: Pai, perdoai porque não sabem o que fazem. Jesus, ele estava comprando a mim e você, levando o meu pecado e o teu pecado. Por isso estamos aqui adorando a ele. Ele estendeu a sua mão para mim. Aplauda o seu forte que ele merece. Aleluia. Glória a Deus.
estendeu as mãos para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 22. Nós estamos nesta noite, né, culto de primícia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, sabendo que Jesus é o primeiro, aleluia, Ele é o primeiro, o Criador de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus Forte, Emmanuel, Deus conosco, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. No livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 22. Aleluia, glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Eu vejo que vou ser rápido, amém? Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 22, fala: também guardarás a festa das semanas, e que é a festa das primícias, da cega do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. Pode assentar adorando ao Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, Deus poderoso, aleluia. Obrigado, Senhor, te peço perdão, ó Pai, pelas minhas falhas, que diminua eu e cresça o Senhor, ó Pai, que o Senhor venha falar, ó Pai, mas não eu. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Quando nós falamos de primícia, né, nós falamos da festa da colheita, da festa dos pães asmos. Então Deus, lá no tempo que o povo judeu estava escravizado no Egito, quando Deus, na sua preparação daquele que havia de libertar o povo, quando Deus estava ali em silêncio, Ele estava calado por muitos e muitos anos. Agora você imagina 400 anos sem ouvir Deus falar. Deus ali em silêncio, só observando. Mas Deus já tinha um plano, tudo preparado. Deus estava tudo preparado ali naquele lugar, naquele momento para aquele povo, mas eles ainda não sabiam. Eles lembravam de uma promessa, mas um esquecimento, às vezes, daquela promessa. Às vezes lembrava que Deus tinha uma promessa de um libertador, mas não sabia quem era. O interessante é que quando Deus projeta algo, muitas das vezes aquele algo que Deus está projetando está do meu lado, está do teu lado, você não sabe. E Deus só está olhando, está do teu lado, mas você não sabe. Mas Ele conhece todas as coisas e tudo é preparado por Ele. Moisés estava ali no Egito, sendo preparado, porque a sua mãe não pôde ficar com ele, porque houve ameaça, morte dos meninos varões ali naquele momento, naqueles dias. Mas Moisés foi reservado. Sua mãe colocando numa arca coberta com betume e colocado naquele rio cheio de jacarés. Agora você imagina Deus guiando Moisés até o destino onde seria o propósito de Deus. Então Moisés vindo a crescer, cumprindo-se aquilo que era para cumprir. Moisés cometendo assassinato, fugindo para o Egito, indo para a casa de Jetro, e dali ele vindo apacentar ovelhas, cuidando do rebanho. Mas ele foi preparado no deserto, a corrida para lá, porque Deus havia um projeto na vida dele, que ele iria enfrentar o deserto de volta para uma missão. Então, quando fala da primícia, já adiantando Moisés na frente com o povo já libertado do Egito, a palavra fala que Moisés havia recebido das mãos de Deus 2 tábuas com os mandamentos, com a lei, porque a terra ainda não tinha lei. A lei veio do céu, escrita pelo dedo de Deus, colocada aqui na terra, a qual é a lei que eu e você temos em mente e nós seguimos para fazer a vontade do Pai. Então Moisés, por receber aquelas 2 pedras, pelo povo se rebelar e contra Deus, adorando outros deuses, bezerro de ouro, Moisés o quebrou com aquelas pedras. Resumindo, Deus fala com Moisés, para que Moisés prepare, para que suba ao monte Sinai. Ele subisse ao cume do monte, mas primeiro Moisés teve que preparar 2 pedras. Deus disse para ele, assim como as primeiras que ele quebrou,
porque Deus iria dar as mesmas leis, as mesmas palavras escritas naquelas pedras. Deus iria escrever nas outras pedras que ele iria lapidar. E assim Moisés obedece. Mas Deus disse que ninguém aproxime, ninguém suba, nem aproxime do monte, nem animais, ovelhas, nem bois. Por isso nós vemos a santidade de Deus. Aquele que consagrou, aquele que mantinha a perseverança do Senhor, Deus disse para ele: prepara-te. E ele subiu, e os outros não eram nem para aproximar, porque quando Deus aproximava do monte, o monte fumegava. Agora você imagina um monte tão alto daquele, tremendo, balançar pelo tamanho da glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. E Moisés sobe, e Deus prepara tudo. A palavra fala que quando Moisés sobe, ele sobe de madrugada, ele já sobe direto ali em cima com as tábuas para cima. Deus desce com as nuvens, e com nenhumas nuvens, e toma aquelas tábuas na mão de Moisés e escreve a lei. E aí que Deus diz para ele, para a preparação da festa dos pães asmos, da primícia, a festa da colheita. No Velho Testamento, a oferta, a festa das primícias, era uma forma de agradecimento a Deus. Por mais que o povo judeu, eles erravam, às vezes eles reclamavam, mas eles também reconheciam que Deus era Deus. É por isso que os judeus, eles não se prostravam diante de outros deuses. Houve aquele erro, aquela falha ali no momento no Egito, de adorar aquele bezerro de ouro. Veio aquela fraqueza ali no deserto. Mas isso está no ser humano, de ingratidão. Quando Deus dá algo, mas ele não agradece. Assim era aquele povo. Deus dava comida, reclamava. Dava maná, reclamava. Reclamavam querendo água. Deus se manifestava por cima deles em forma de nuvem ali, aparecia ali, sombra para eles durante o dia. Durante a noite, coluna de fogo para não aquecer, para que não sentisse frio, mas sempre reclamava. Mas Deus ainda estava ali presente. Ai de nós se não fosse esse amor tremendo do nosso Deus. Se não fosse um amor tão grande, porque ele amou o mundo de tal maneira, a ponto de enviar o teu filho para morrer em nosso lugar. No livro de 2 Coríntios 9:7 fala do que Deus olha quando nós iremos levar as primícias, a oferta diante dele. A palavra fala em 2 Coríntios, no capítulo 9, fala que cada um contribua segundo o teu coração, não com tristeza, mas sim com alegria, porque ele ama aquele que dá com alegria. Aquele que vem diante dele com alegria, transbordando e glorificando o nome do Senhor, não com tristeza, mas com o seu coração explodindo de prazer e de alegria. Isso tem alegrado o coração do Senhor. Aleluia. No livro de 1 Crônicas 29:14, a palavra fala: porque sou eu e o meu povo que tivemos poder para tão autoridade, dá semelhança a coisas, porque tu vem de ti, da tua mão te damos. Então tudo aquilo que nós temos nessa terra, as primícias, as ofertas, tudo vem do Senhor. Nós apenas devolvemos aquilo que é de Deus. Ele coloca nas nossas mãos. Muitas das vezes nós vemos nesse mundo a ganância do ser humano, um querendo ter mais do que o outro, muitas das vezes até tirando do outro um pouquinho que ele tem, ele quer tirar para acrescentar o dele. Mas Deus é aquele que diz que tudo é dele, tudo foi criado por ele, tudo pertence a ele. Glória a Deus. E é por isso que Deus
quando Abel e Caim ofertavam ao Senhor, Deus atentava para um e para o outro não, porque Caim ele atentava aquilo que sobejava, aquilo que era de sobra, mas ele não dava de coração aquelas que ele trazia para o Senhor. Mas Abel não, ele trazia dos melhores carneiros, das suas melhores ovelhas, para apresentar diante do Senhor, porque ele sabia e entendia que Deus não é Deus de pegar resto, Deus é Deus de pegar o de melhor, o melhor, porque ele é o Todo-Poderoso. Aleluia. No Salmo de Davi vai dizer, 24, 1 e 2, que Deus manda em tudo. O Senhor é a terra, é sua, é plenitude. O mundo, aqueles que neles habitam. 50, 10, porque o meu todo animal da serva, e os animais sobre milhares de montanha. Assim escreveu Asaf, dizendo que é tudo dele, tudo pertence a ele. Agora você imagina o amor tão grande desse Deus, criar todas as coisas e colocando o homem para lavrar, cada um ele colocando ali no seu cantinho, cada um ali ele deixando para um, porque ela acrescenta na minha vida e na tua vida, porque aquilo que buscamos no Senhor, ele é fiel para prosperar na minha vida e na tua vida. Se nós olharmos para a vida de Jó, que era próspero nessa terra, mas era um homem obediente que servia ao Senhor com sinceridade. Era um homem que Deus tinha prazer de olhar para ele e elogiar. Era um homem que não era elogiado só na terra, mas sim ele também era elogiado no céu. Assim como Daniel era elogiado no céu, porque a palavra fala que ele era muito amado no céu. Então, quando nós falamos de primícia, aquilo que nós trazemos de primeiro para o Senhor, com prazer no nosso coração, reconhecendo que o Senhor é Deus, agradecimento daquilo que Ele faz na nossa vida, agradecimento pelo ar que nós respiramos, agradecimento pela oportunidade que Ele tem nos dado a cada dia com o livramento, porque nós podemos olhar e contemplar o nosso ser. Nós, quando amanhecemos olhando, e podemos contemplar que muitos não podem ter aquilo que você tem. Quantos você olha e não pode andar, outros não podem enxergar, outros não podem falar, mas nós olhamos para você, Deus nos fez com a perfeição, e muitas das vezes nós murmuramos e reclamamos. E tudo que Deus quer de mim e de você é uma adoração perfeita, porque a maior oferta é a adoração perfeita, direto no coração. Essa sim, porque Deus, Ele não quer tanto sacrifício, mas sim obediência a Ele. Assim diz a tua palavra. Glória a Jesus, aleluia. No livro de Levítico 25, 23 também diz: também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiro e peregrino comigo. No livro de Ageu 2,8 fala: minha ouro, o ouro e a prata, tudo pertence a Ele, tudo é dele. No livro de João fala do verbo que se fez carne, o verbo que estava com Ele, o verbo era Deus. Tudo foi feito por Ele. Sem Ele, tudo que não foi feito, sem Ele, nada do que foi feito seria não feito. Porque Deus é aquele que, quando olhou para você, após a sua formação, quando Deus olhou para mim, Deus olhou com uma imagem e semelhança dele. É por isso que o diabo ele tem lutado. É por isso que o diabo ele tem vindo com fúria contra a minha vida e contra a sua vida. É por isso que ele tem colocado desânimo. É por isso que ele tem colocado na mente de parar. Porque ele sabe que quando nós paramos, nós estamos negando a Deus. Quando nós desistimos, nós estamos esquecendo daquele que é o Todo-Poderoso, aquele que é o primeiro e o último Criador de todas as coisas. Aquele que com prazer escolheu a mim e escolheu a você. Aquele que escolheu grandes homens de Deus, assim como disse para Jeremias: antes que gerasse no ventre da mãe, te conhecia as nações, te dei por profeta. E é por isso que Deus busca os tais adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Porque nós olhamos os dias de hoje
não vemos muitas adorações em sinceridade. Nós vemos aquilo que sai pelos lábios, mas o coração está parado, está quieto. Caim adorava o Senhor somente ali pelos lábios, mas o coração estava longe de Deus. Abel não, era tudo por completo de coração e de alma, entregava ao Senhor, porque quando a sua oferta era entregue ali, Deus recebia com prazer. Porque ninguém engana a Deus. E é por isso que a palavra de Deus nos ensina. É por isso que Jesus disse que o Pai busca os tais que o adoram em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Romanos vai falar do capítulo 12, versículo 1, da consagração a Deus e humildade e fidelidade. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos sacrifício vivo e santo, agradável a Deus, vós com culto racional. Então Deus olha para mim e para você. Ele olha para mim e para você, entregarmos a Ele como um sacrifício vivo. E somos nós, de corpo e alma, entregando para Ele uma oferta verdadeira, em adoração a Ele em espírito e em verdade. Porque o diabo, nós vemos nos dias de hoje muitos pregadores, muitos levitas famosos, muitos que adoram, dizem adorar o Senhor, mas não está adorando com sinceridade, não está adorando o Senhor de coração. E naquele dia Jesus diz: muitos vão passar pela peneira como uma palha que vai ser selecionada, é como uma palha que vai jogar para um lado e ser queimada, porque ela vai ser ajuntada. Muitos estão brincando quando na palavra fala: vigiai e orai, porque o dia do Senhor ele chega na hora que nós menos imaginei. Quem sabe Caim estava ali adorando ao Senhor, estava ali com a sua primícia, ofertando ao Senhor. Quem sabe ele diz no seu coração, estava ali, quem sabe ele estava adorando ali, quem sabe ele estava ali glorificando, quem sabe ele estava olhando para o céu. Mas Deus ele não viu aquela adoração, porque a adoração ela tem que atravessar as nuvens, a adoração ela tem que atravessar o céu e comover o coração de Deus. Assim como Daniel batia o joelho no chão e orava, e Deus respondia, Deus recebia, Deus agradava a adoração de Daniel, porque a palavra fala, o anjo disse que ele era muito amado no céu. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Então, naquele dia, quando a palavra fala ai, naquele dia, a palavra fala que Deus tarda em irar, mas a palavra também fala ai daquele que cai na mão do Deus irado. Quando nós observamos a palavra do Senhor, quando nós vemos aquela parte que fala da ira de Deus, quando Deus se ira, não há quem entra na frente. Hoje nós temos advogado Jesus Cristo que intercede por mim e por você. Mas chegará um dia que Jesus não será mais advogado, mas ele será juiz. Verdade. E é por isso que nós vemos nos dias de hoje as adorações que não têm edificado. Muitas adorações que a gente sabe que não está subindo ao céu. Muitas adorações que a gente sabe que não está passando do teto. Que tem muitos que estão honrando o Senhor com os lábios, mas o coração está longe de Deus. E Jesus está voltando. Quando nós vemos grandes, famosos que louvam, podemos dizer não louvar, cantar. Que hoje nós podemos ver muitos cantores e muitos que pregam por amor ao dinheiro e não por amor às almas. Muitos se não pagaram e não pregam a palavra do Senhor e não louva. O que está oferecendo para o Senhor? O que está depositando no altar do Senhor? Qual é a oferta viva que estão apresentando diante do Senhor? Porque Jesus ele nos comprou. Tudo já foi pago.
Tudo já foi pago pelo preço de sangue. E só basta eu e você adorar e glorificar o Senhor. Adorar Ele com sinceridade. Assim como Jó, homem sincero, reto, íntegro, temente, desviava-se do mal. Porque o diabo ele buscava a brecha ali, mas não encontrava. O diabo tentava de todas as formas rodeando, mas não achava um laço ali para ele pegar. E é isso que Deus quer de mim e de você, de toda a igreja. Um sacrifício, um louvor de corpo e alma, sacrifício vivo que sou eu e você. Nós nos entregar ao Senhor e adorar Ele em espírito e em verdade, reconhecendo que Ele é Deus na minha vida e na tua vida. Ele fazendo Ele é Deus, se Ele não fazer, Ele continua sendo Deus. Ofertar ao Senhor é uma forma de agradecimento. Aleluia! Por isso é tão linda a palavra quando fala dos judeus, quando eles sacrificavam ao Senhor. Mesmo quando antes de Jesus eles levavam o carneiro, levavam o pombo puro, levavam o animal limpo ali, puro, para oferecer em sacrifício ao Senhor, pelos seus pecados. A gente, se puder observar a palavra ali, com certeza fazia grandes filas para apresentar diante do sacerdote. Porque ali havia um temor e reconhecia que eles precisavam de Deus. Se você vê Ana, quando ele chegou perante o tabernáculo, prostrando diante ali, a ponto de ser comparada como embriagada, mas ela estava adorando ao Senhor, falando com Deus, e Deus a estava ouvindo. Aquela mulher, após ouvir daquele sacerdote que ela havia de receber aquilo que ela sonhava tanto, que Deus ia conceber o seu desejo, quando ela recebe, ela entrega o seu filho como oferta para o Senhor, cumprindo a promessa que ela tinha feito a ele: se me deres um filho, darei para o Senhor. E Deus, ele tem agradado da oferta daquela mulher. E qual é a oferta que você tem entregado para o Senhor? Qual é a oferta que nós temos depositado no altar do Senhor? Basta eu e você olharmos para nós mesmos. Qual é a oferta que eu tenho colocado diante de Deus? Será que tem sido uma oferta sincera de coração, a ponto de comover o coração do Pai? A ponto de Deus olhar para mim e para você e agradar os olhos dele, dizer: eu achei graça dos olhos dele, dos olhos dela. Porque o louvor que nós louvamos é uma oferta que nós estamos louvando em adoração ao Senhor. É para Ele, tudo é para Ele. Não para a glória do homem e nem para a glória da mulher. Porque tudo fica aqui. Nada vai garantir para nós. Mas há um Deus que está acima de todos os céus, que Ele pode garantir a minha e a tua entrada. Porque tudo tem que ser para Ele. Porque Ele é o dono de tudo. O diabo ele pode impedir. O diabo ele pode tentar, aleluia, fazer você deixar de adorar o Senhor. Mas nunca poderemos parar. Porque a glória é dele. E Ele não divide com ninguém. É por isso que quando o povo estava ali no deserto, Deus se entristecia. É por isso que quando o povo Deus entregava, mais eles murmuravam. É por isso que quando mais Deus fazia promessa, mais parece que eles não acreditavam. É como se eles tivessem visto o próprio Deus face a face, mas parece que não estava vendo. Porque Deus vinha em forma de uma coluna de fogo. Deus vinha em forma de nuvem. Porque Deus iria enviar um anjo. Moisés não quis um anjo, Moisés quis a presença de Deus. Se não for a presença, não nos faça sair daqui. É por isso que nós temos que ser ousados em pedir a Deus. Porque muitas das vezes nós pedimos muito pouco. Não é que nós vamos pedir pensando em algo demais, mas se Ele pode dar para mim e para você, nós podemos pedir aquilo que Deus pode dar para mim e para você. Ele vai dar de acordo a minha e a tua medida, de acordo a minha e a tua condição. Muitas das vezes você, aquilo que você sonha, você, se Deus entrar com as mãos, você terá a condição de receber aquilo. Mas muitas das vezes você pede muito pequeno. Moisés disse: eu não quero anjo, eu quero a tua presença. Se não for a tua presença, não nos faça sair daqui. Porque o que mais importante na nossa vida não é essa presença de anjo, é a presença do Todo-Poderoso. Aleluia. É a presença dele. É a presença dele que nos garante tudo.
Os anjos estavam nos servir por ordem de Deus. Os anjos estavam nos guardar ordenado por Deus, porque eles trabalham ao nosso favor. Porque chegará um dia que nós seremos arrebatados e estaremos lá no céu. E os anjos terão que olhar para mim e para você e nos ver com alegria. Poderemos ser insignificantes nessa terra, feito do pó da terra. O diabo querer até pisar, mas nós temos um grande valor, porque Deus quis nos dar. Porque somos filhos dele. E há de quem toca no filho, na filha, o pai, ele vira um leão bravo. Porque aquele que toca em mim, toca em você, está tocando no Pai. É por isso que o diabo levanta contra a minha vida e contra você. Porque ele não pode tocar em Deus, ele quer tocar nos filhos. Mas Deus não permite. Então, o que alegra o coração do Pai é isso. Como aquele povo ali não pôde entrar na terra prometida, somente os filhos. Nem Moisés pôde entrar por causa do povo. Porque através do povo, Moisés perdeu a chance de entrar. Porque o povo irava, Moisés acabou irando. Então, o que eu digo para você: não deixe o da direita, o da esquerda tirar aquilo que é mais precioso da tua vida. Não deixa. Se o teu vizinho está te chateando, glorifica a Deus. Se teu irmão, tua irmã está chateando, glorifica a Deus. Porque Moisés deixou de entrar por causa do povo. Não deixe de perder a sua mesa por causa do próximo. Agora, foca no Senhor, porque tudo é o Senhor, tudo é Ele, tudo é para Ele. O resto que se entenda com Deus. Aleluia. O resto se entenda com Deus. Porque o negócio nosso é com Ele. Aleluia. Eu estou num ponto dos dias que eu falo com Gisele direto. Eu não estou ligando mais nada, o negócio é Deus. Já para levantar da direita e da esquerda, eu não estou nem vendo. Se ele levantar contra mim, eu levanto contra ele mesmo, que eu gosto é Jesus mesmo, né? Aleluia. O nome de Jesus. Porque eu não vou sozinho, não. Porque se Jesus não for, nada acontece, né? Aleluia. O inferno levanta contra o inferno também. Em oração manda fogo lá. O diabo vai estremecer. Amém? Coloca de pé em nome de Jesus. Louvado seja Deus. O dia que a igreja entender, é isso que o diabo não quer que nós entendamos. É guerrear contra ele. Se baixar na cabeça, ele pisa. Muitas das vezes ele coloca o vizinho, coloca o irmão, coloca a irmã, coloca um da família, um parente para levantar contra a sua vida, contra a minha vida. E nós recuamos: Senhor, a luta está grande, a peleja está grande. Nada. Foca no Senhor. Foca no Senhor, diz: maior é Deus, maior é aquele. Enquanto estiver nessa terra, vamos passar por isso. Por luta, por perseguição. Só vamos ter paz o dia que estiver lá, atravessar os céus. Aí o diabo não entra. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda o Senhor Jesus, amém? Até aqui o Senhor tem falado ao nosso coração, amém?